Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre todos os que estão participando desta live. Mesmo que seja fora de hora, não importa, você participa desta transmissão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito da paz. A paz que o meu Pai me tem dado, eu a transfiro para vocês. E dando para vocês, eu vou receber ainda mais paz. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, tudo que Deus nos tem dado, também receba você que está participando desta live. Que o Espírito Santo venha fazer você entender, perceber a sua voz, a sua palavra. A palavra de Deus, a voz de Deus é poderosa e separa até as labaredas de fogo. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela se confirmará na vida dos que creem. Na vida dos que creem. E por falar em crer, você vai entender melhor o que significa crer. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Que quer dizer, a fé envolve sacrifício. A fé envolve sacrifício sempre, sempre. Não foi à toa que Jesus deu a vida dele para ganhar a nossa. Quer dizer, ele tinha fé para me ganhar. Deus Pai teve fé para dar o seu filho para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, pudéssemos ser filhos dele. Então ele sacrificou, foi o primeiro. Quer dizer, ele não amou só na boca, ele não amou de coração. Eu amo a minha criatura. Não. Ele provou esse amor quando sacrificou o filho dele no Calvário. E eu queria que você soubesse que a fé trabalha junto com o amor. A fé e o amor e a fé. Se você entender o que é a fé, você vai entender o que é o amor. Se você entender o que é amor, você vai entender o que é a fé. Então você tem que entender os dois, para então conceber aquilo que Deus quer que você seja, uma nova criatura. Olha só, vamos falar de amor, que todo mundo sabe a linguagem do amor, é ou não é? Você sabe que amor, normalmente as pessoas pensam, eu amo a fulano, se eu pudesse casar com aquela criatura ali, mas que beleza, que pintura, olha só, poxa, que figura, camarada, é aquela pessoa linda, é a pessoa atraente, maravilhosa por fora. Então, aquela criatura que é amada, ela se deixa amar e então, às vezes, casam, ou se juntam, ou se amigam, ou se amam. E aí, quando chega a casa, quando
consomem aquela junção dos dois, que é o ato sexual, nada tem a ver com ato conjugal. Ato conjugal é aquele que a pessoa compromete a sua vida, o seu ser, todo o seu ser. Não é só a carne, não. Não é só carne com carne, não. É carne com carne, alma com alma, espírito com espírito. O mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma carne, um só corpo. Os dois se tornam em um só corpo. É o casamento, é o ato conjugal. O ato sexual, não, tem nada a ver de amor ali. Ali há troca de carne, de desejo, de vontade, de sensações, de emoções, de prazeres. Mas quando acaba aquele prazer, não havendo verdadeiramente o amor, quer dizer, não houve união do espírito com o espírito, não houve união entre a alma de um com a alma do outro, não houve esse casamento, então o corpo não vai aceitar. O corpo só aceita naquele momento. Tem o prazer e depois fica enjoado. É isso que acontece. Então, quando se trata de amor, as pessoas logo pensam em sexo e sentimentos e emoções e aquela badalação. Você entende o que eu quero falar? Amor não tem nada a ver com isso. O amor de que Deus trata conosco, que é o que nós temos que tratar com Ele e também com o nosso semelhante, o amor envolve sacrifício, tanto quanto a fé. A fé envolve sacrifício, o amor da mesma forma. Então, quando há o casamento, o matrimônio sagrado, a aliança entre duas pessoas, ali é espírito com espírito, alma com alma e corpo com corpo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Espírito com espírito, alma com alma, corpo com corpo. Então os dois tornaram-se uma só carne, um só corpo, um só ser. Esse é o casamento, o matrimônio que Deus quer que nós tenhamos aqui na Terra, para que nós possamos entender o amor dele por nós. Ele se entregou espírito, alma e corpo por nós. Então, você pode começar a entender que amar é dar não só o corpo, a carne, o desejo, não. Amar é você se comprometer com a outra pessoa por toda a vida, por toda a sua vida. Seu pensamento colando com o dela, seu coração colando com o dela, seu corpo colando com o dela e vice-versa. Esse é o amor que Jesus cobra de cada um de nós, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o sacrifício, esse é o que me ama. Não é aquele que sente amor só quando está dentro da igreja, não é aquele amor que surge na hora de um hino bonito, de uma música melodiosa. Não. O amor é constante, 24 horas por dia, na igreja ou fora da igreja. Qualquer que seja a situação, esse é o amor. Esse é o amor. O amor de Deus e o amor que Deus cobra de nós é esse. Entrega 100%, espírito, alma e corpo. Entendeu? Você compreendeu? Quer dizer, amor nada tem a ver com sentimentos. O amor de Deus nada tem a ver com sentimentos. Tem a ver
com toda a sua estrutura, a sua trindade com a trindade divina. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos também uma trindade. Então Deus quer tudo, mas também Ele se dá tudo. Isso arrebenta. Quem tem esse entendimento e quem faz aliança com Deus, casa com Deus, pô, tem que arrebentar. Essa é a fé que Deus cobra de nós. Ele nos dá esse entendimento, Ele nos revela essa grandeza para que nós venhamos vivê-la a cada momento da vida. Seja no momento bom, seja no momento mau, nas dificuldades, nos desertos, nos problemas, enfim. Nós temos uma aliança com Ele e Ele protege aquele que é dele. Ah, não tenho dúvida disso. Ele protege, Ele guarda. Ele, obviamente, guia e permite que nós enfrentemos problemas, dificuldades, desertos, espinhos, para que nós venhamos crescer, desenvolver a nossa comunhão com Ele. Porque quanto maior é a provação, as lutas, as aflições que nós passamos, mais fortificados nós somos, mais alicerçados nós somos. Por quê? É o que o apóstolo Paulo disse: me gloriarei nas minhas fraquezas, de forma tal que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Deus se realiza, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É por isso que você, quando lê lá o Isaías 53, versículo 10, diz assim, que contudo, falando de Jesus, falando do Senhor Jesus, o Pai disse, contudo ao Pai, em outras palavras, agradou moê-lo. Jesus foi moído na cruz, mas Deus se agradou disso. Por quê? Porque o sacrifício dele iria gerar milhões de pessoas por esse mundo afora. Milhões e milhões de filhos verdadeiramente de Deus. Criaturas geradas pelo Espírito Santo, graças àquele sacrifício. Por isso Deus se agradou de moê-lo. Então, amiga e amigo, amor é assim. Amor é dar. E quando se fala em dar, não é dar o corpo, não. É sacrificar, é fazer um sacrifício em favor daquele que você ama, daquela que você ama. E nesse sacrifício é que está a essência do amor. Você entendeu? Está entendendo o que eu estou a falar? Pois bem, a fé é a mesma coisa. A fé é a mesma coisa. A fé não é você, eu acredito que Deus existe, eu creio que Deus existe. A Bíblia diz, Tiago diz lá que até os demônios creem. Mas creem como? Daquele jeito. Eles creem porque eles sabem que Deus existe, mas eles não creem de se submeter, por isso eles foram expulsos do céu. A mesma coisa é conosco com respeito à nossa fé. Deixa eu tirar aqui esses comentários para não atrapalhar vocês que estão assistindo. Olha só, presta atenção. A fé, amiga e amigo, todos nós, de uma certa forma ou de outra, nós temos fé, nós cremos na existência de Deus. Há quem diga assim, eu não creio em Deus. Mas até aqueles que dizem ser ateus, que dizem que não creem em Deus, eles creem, porque como que você pode não crer em uma coisa que não existe? Eles são os crentes ou são os incrédulos ateus que não usam um pouquinho só da cabeça, da inteligência. Só usam daquela emoção. Crer não é emoção, não é sentir. Nós já falamos isso aqui. Crer, ter fé em Deus, envolve o sacrifício
de fazer aquilo que Deus falou para se fazer. Quando ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é guardar no cofre, não. Não é guardar, não. Não é assim no sentido de proteger, não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E tem mais. E aquele que me ama, está aqui escrito, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Olha só, já pensou? O Senhor Jesus é a única forma de você ter certeza, convicção de que Deus existe, é quando Ele se manifesta na sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu estou falando por mim, porque eu não posso falar por mais ninguém, eu posso só falar por mim. Mas Ele se manifestou a mim, Jesus se manifestou a mim. Mas não foi porque eu era bonzinho, bacaninha, não. Eu era um pobre, miserável, desgraçado, infeliz. Mas porque eu procurei, me esforcei, me sacrifiquei para fazer o que ele mandava, o que ele manda fazer, ele viu o meu esforço, ele viu que eu violentei o meu próprio corpo, o meu próprio ser, para fazer o que ele queria que fizesse, que ele quer que seja feito. Então, ele veio e se manifestou a mim. E é o mesmo que ele quer fazer com você. Ele quer se manifestar na sua vida. Mas, para que isso aconteça, você tem que amá-lo, mas guardando, sacrificando as suas vontades, desejos, cobiças, suas ideias, seus pensamentos, seus achismos, suas vaidades. Você tem que, então, guardar a palavra dele, guardar o mandamento dele. E guardar o mandamento dele, o principal, todos são principais, mas o principal é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua posição. Primeiro do que o seu dinheiro, do que essas coisas, porque tudo vai ficar por aí. Primeiro do que tudo, ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai fazer parte dela. E é por isso que muita gente tem se enganado ou se iludido. Por quê? Porque diz, eu te amo, Jesus. Mas só de boca. Porque na prática, ama mais a si mesmo. Está preocupado com o seu umbigo. É egoísta, egocêntrico. É mau. É malicioso, vê as coisas com maus olhos. Então, muitas pessoas assim ficam crendo em Deus apenas de boca. Mas a vida dessas criaturas, quando se olham no espelho, é o verdadeiro chuchu morto. Um chuchu morto, murcho. Mas quando... Desculpa lá. Não estou querendo debochar, fazer ironia com ninguém. Eu quero apenas explicar para você que quando a pessoa tem a revelação de Jesus na sua vida, ela se torna como uma maçã linda, maravilhosa, gostosa, doce, vermelha. O seu rosto é aformoseado. Então você vê nessa vida os chuchus, murchos e as maçãs. Não são muitas as maçãs, porque nem todos querem amar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar nas suas vidas. Amanhã eu vou falar mais a respeito disso, porque eu já estou falando demais. Mas você tem que saber que fé e amor andam juntas. A fé e o amor andam juntos. Então, quem tem fé tem o amor. Quem não tem fé não tem o amor. Quem tem amor tem fé. Quem não tem fé não tem amor.
Amanhã falaremos mais. E se você quer aprender mais sobre o que é verdadeiro amor e fé, amanhã, quinta-feira, na terapia do amor, o Renato e a Cristiane estão todas as quintas-feiras aqui no templo, dando o melhor de si, passando suas próprias experiências. Eles não estão falando o que aprenderam da Bíblia, não. Eles estão falando do que eles aprenderam na vida a dois. Eles são casados, são muito bem casados. Aliás, todos os pastores da Igreja Universal têm que ser bem casados, porque senão não tem nada para dar para as pessoas. Então, eles são bem casados e eles sabem o que estão falando, porque eles vivem, eles sabem o que é isso que eu estou falando aqui. E eu falo também porque eu sei o que eu estou falando. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.